Você pode resgatar uma alma do inferno? Será que Jesus perdoará o inferno no fim? Mensagem do dia 29 de abril de 2017. Precioso Espírito Santo, como Jesus prometeu, por favor, guie-nos para toda a verdade. Amém. Bem, meus queridos moradores do coração, há uma doutrina circulando que uma alma pode ser redimida do inferno. Alguns até afirmam que podem descer para o inferno e remover uma alma com seus próprios esforços, sacrifícios e jejuns. Caros moradores do coração, eu sofri muito antes de abrir este ponto de discernimento para você, porque isso é muito importante. Às vezes aqueles com dons carismáticos e com dom de cura podem ministrar em uma área porque é dada a eles por Deus. Alguns são até mesmo capazes de ser transportados no espírito para ministrar como Filipe foi. Mas isso não é a prova de que sua doutrina é sólida. Os satanistas também têm a capacidade de viajar no espírito e aparecem em diferentes lugares. Alguns de nós também podem fazer isso, mas não discutimos isso. A questão é que o ardente desejo e amor que temos por uma alma pode realmente fazer com que o Senhor nos coloque ao lado deles quando estão longe, para que possamos ministrar a eles. E isso agora está se tornando comum, com cristãos profundamente comprometidos. O que essa habilidade nos diz? Que eles conhecem as Escrituras e podem adaptá-las às suas próprias ideias? Que eles têm a mente de Cristo e podem ensinar a verdade? Que a sua capacidade de curar os torna iguais a Deus em sua interpretação das Escrituras? Certamente que não. Indica um profundo amor pelos outros. Se o dom é autêntico e é verdadeiro, o Senhor os coloca à beira do leito dos doentes. Os demônios são capazes de replicar visões de você e de mim e fazer as pessoas pensarem que eu estava em um lugar específico ministrando com eles. Tudo o que eles têm a fazer é projetar uma imagem de mim para uma pessoa com visão espiritual, e isso que eles vão ver, uma imagem projetada de mim ou você, e eles vão acreditar ser de verdade. Não estou desencorajando o dom de ninguém, não. Estou apenas afirmando um fato. Se ele pode ser fabricado, o inimigo irá usá-lo. Portanto, não devemos substituir as Escrituras, a palavra de Deus, pela opinião ou interpretação de homens, quando ela for diretamente contra a doutrina ouvida e comprovada, como está estabelecido nas Escrituras. Mas, com qualquer dom impressionante ou carismático, também vem a responsabilidade de não ultrapassar os limites, tomando para si mesmos e ir contra os ensinamentos de pastores e líderes com seus rebanhos. Eu estou trazendo isto para você, porque há uma heresia que circula entre os cristãos de que as pessoas podem ser salvas do inferno. De que esse inferno não é castigo eterno, é a misericórdia de Deus. No final, salvará almas do inferno. Este tem sido tal ensinamento. Gostaria de lhe pedir para olhar para as Escrituras por si mesmo e ver quem disse que o inferno é tormento eterno e pesar a sua palavra contra as palavras daqueles que estão ensinando uma doutrina nova e estranha. O Senhor nos adverte através dos escritos de Paulo. Ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes,
declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 9. Você vê, vários tipos de heresia estavam circulando no tempo de Paulo. E ele esteve constantemente tendo de defender a verdade. E agora não há diferença. Na verdade, o Senhor prometeu que no fim dos tempos haveria enganadores, assim quanto a maldição pronunciada por Paulo. Eu acho que um pouco dura para uma pessoa que apenas jorra sua própria opinião, mas que é ignorante no que as Escrituras dizem. Eles devem ser corrigidos em caridade em primeiro lugar. E se eles continuam a minar as Escrituras, então medidas mais fortes devem ser tomadas, como não lhes permitir que ensine o erro. Porque essa declaração de Paulo é tão inflexível e forte? Porque a salvação das almas e sua fé em Deus dependem do que está escrito nas Escrituras. Se você se intromete com uma doutrina como o sofrimento eterno, você estará dando licença aos pecadores para continuar pecando, até que Deus os livre no final dos tempos e eles possam ir para o céu. Ao ensinar esta mentira, você será responsabilizado por suas almas eternas. Você sabe porque algumas pessoas iriam interpretar assim: bem, ok, isso é tão agradável, eu estou me divertindo muito. Mais cedo ou mais tarde, sim, eu poderia ir para o inferno por um tempo, mas o Senhor vai me tirar de lá. A outra questão que você está lidando é que se você pode provar uma parte da Escritura de modo errado, então tudo poderá ser provado de modo errado. É a palavra inerrente de Deus ou uma metáfora a ser interpretada como você quer. A comunidade científica tem tido um esforço contínuo em erodir a própria base da Bíblia. O livro de Gênesis, naturalmente, se o Gênesis é a narrativa da criação, puderem ser desacreditados como fábula, se a Arca de Noé poder ser desacreditada como uma fábula, então Jesus Cristo também é apenas outra fábula. E qualquer coisa iria ser como de ele se casar com uma ex-prostituta para não ressuscitar dos mortos? Os demônios são muito inteligentes, pessoal. E saiba como nossos processos de pensamento funcionam e como nos orgulhamos de nossa inteligência. Eles sabem como apelar para o intelecto e quais argumentos irão funcionar e o que não irá funcionar. E assim eles colocaram toda a comunidade universitária e científica contra o cristianismo e os ensinamentos das Escrituras, a ponto de liderarem centenas de milhares de humanistas seculares que, a propósito, se você pesquisar os princípios da Igreja de Satanás, você vai descobrir que eles são idênticos ao humanismo secular. Uau! Isso certamente não é surpresa. Há provavelmente 20 ou mais referências aos tormentos eternos do inferno. A maioria deles são falados diretamente por Jesus. E o que eu quero lhe apresentar é que Jesus nos disse que teríamos a vida eterna. A palavra que ele usou foi a mesma palavra que ele usou para descrever o tormento eterno. Então, aqui você pode ver que o próprio diabo está torcendo conceitos da misericórdia de Deus para minar a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Primeiro strike. Em seguida, o inimigo apresentará a sua própria doutrina e insinuará que somos uma forma inferior de vida, de altos demônios alienígenas brancos.
e que Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo são apenas seus espíritos principais, em uma missão de seu planeta, missionários enviados para povoar a Terra, e que não existe vida eterna, apenas vida até que o Deus branco, alto, tenha cumprido seu propósito na Terra. E então a coisa que os cristãos chamam de Nova Jerusalém é apenas uma das megas naves espaciais que removerá todas as almas e elas deixarão de existir porque sua missão na Terra está completa, e que todas as promessas em Apocalipse são apenas metáforas que fazem sentido e dão esperança aos terráqueos. Segundo Strike, portanto, nós na Terra devemos adorar esse Deus branco, alto, e prestar-lhe homenagem para que ele possa poupar as almas da Terra no julgamento e permitir que eles continuem povoando a Terra, mostrando sua misericórdia infinita, em vez de aniquilar a Terra e todas as almas nele. Terceiro strike. E, bingo, sua fé acaba de ser devorada. Por favor, se você se considera um escolhido, não brinque com doutrinas de demônios. Jesus disse que os maus seriam punidos por toda a eternidade. E na próxima respiração, também disse que teríamos a vida eterna. Uma eternidade de bem-aventuranças no céu, usando a mesma palavra para sempre. E aqui estão algumas escrituras que apontam isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Em verdade vos digo que o que não fizeste por um dos mais pequeninos, não fizeste por mim. E eles irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Mateus capítulo 25 e versículo 46. O seu garfo está na sua mão para limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, 12. Tudo o que você não fez por um dos menores, você não fez por mim, e eles irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 45 a 46. Assim, a glória do justo terá um fim, pois a mesma palavra é usada para expressar a duração da punição. E as palavras kolassin e aionion, do grego antigo, é usado aqui para expressar a duração do estado de glória. E aionion zoen é também a mesma palavra usada para expressar a duração da agonia no inferno. Outras escrituras dizem: mas quanto aos covardes, aos infiéis, aos detestáveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua porção estará no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Agora o Senhor não nos deixa pendurados no que acontecerá no fim dos tempos, o julgamento final. Então a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém foi encontrado, cujo nome não estava escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 a 15. Onde seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 46. Aqui Jesus está dizendo a palavra nunca. Agora, se você ignorar isso e ignorar o significado de nunca, você também pode ignorar sua outra promessa. Eu nunca vou deixar você ou abandonar você. Então você vê, tudo que você tem a fazer é torcer
uma coisa e uma mentira, e você pode transformar as escrituras inteiras de cabeça para baixo para se adequar a qualquer coisa que você gosta. E aqui novamente Jesus disse esta parábola sobre o mendigo Lázaro e o homem rico que queria que seus parentes fossem avisados sobre o inferno. Entre nós e você, um grande abismo foi estabelecido no lugar, para que aqueles que querem ir daqui para você não podem, nem ninguém podem atravessar de lá para nós. Lucas, capítulo 16, versículo 26. E quero lembrar que nas experiências de quase morte, antes de uma alma ser condenada ao inferno permanentemente, se ele clama ao Senhor, às vezes o Senhor o arrebata diretamente das mandíbulas do inferno. Mas não estamos falando sobre isso. A heresia que está sendo propagada aqui é que você pode passar os próximos 500 anos no inferno e até o fim do mundo, ou o que quer que seja, e no fim dos tempos o Senhor o arrebatará do inferno e te restaurará. Mais à frente, as Escrituras nos dizem: chegará o tempo em que todos os que estão nos seus túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o que é bom se levantarão para viver, e os que fizerem o mal se levantarão para serem condenados. João capítulo 5, versículos 28 a 29. Assim, essa estranha doutrina sobre o inferno diz que, no final, as almas malignas terão a mesma recompensa que as almas justas. Aqui mais das Escrituras: se a tua mão te faz cair no pecado, corta-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível. Marcos 9, 43. O Senhor aqui diz que o fogo é inextinguível. Isso significa que nunca cessará de queimar. Em conclusão, peço a todos que procurem, por favor, o Senhor sobre sua palavra e tomem uma decisão consciente de não seguirem almas carismáticas que pregam outro evangelho. Em vez disso, eu pediria que você os corrigisse na caridade e no amor. Se tal está em grave erro nesta área, eu acho que é seguro assumir que há outros erros doutrinários também. Ore por eles, mas seja muito vigilante para não engolir nada que eles dizem, especialmente se ele está em conflito com as próprias palavras do Senhor. Quero dizer, depois de tudo, no que nós acreditaremos? Em um homem ou no Senhor, que se provou extremamente confiável quando se trata de sua palavra? Então, neste ponto, eu praticamente terminei o que queria dizer e perguntei ao Senhor: Jesus, alguma coisa que você queria dizer? Ele começou: Obrigado por se dirigir a isso, Claire. Há muitas interpretações de minha vida e palavras que não estão de acordo com o meu caráter ou o que eu ensinei. Muitos são os indivíduos bem intencionados que acreditam me apresentar como misericordioso e que eu não posso condenar mentirosos e malfeitores ao inferno, porque eu sou muito amoroso. Queridos, vocês sabem que não sou eu quem condena ao inferno num sentido muito real. Pelo contrário, a alma que se condena por suas escolhas de livre-arbítrio. O que não se entende é que a maioria dessas almas seria atormentada além da medida se fossem levadas para o céu. Eles amaldiçoam e contaminam com suas palavras tudo o que é santo, até que sejam removidos desse ambiente primitivo. Eles passam a vida fazendo o mal e o próprio pensamento de amor ou santidade os envia para um frenesi descontrolado de ódio, até que sejam restaurados ao domínio do diabo. Quando uma alma gasta sua vida fazendo o mal, eles se dobram em corrupção, até o ponto de que, mesmo se você estivesse concedendo a sua solicitação para ir para o céu,
Eles recorreriam rapidamente e desejariam ser devolvidos ao domínio do mal. E eu quero tomar uma parte aqui. Não me lembro de qual santo ou cristão era. Eu acho que foi de Santa Teresa Pequena Flor. Mas um desses santos havia pedido ao Senhor permissão para libertar alguém do inferno. O Senhor deu-lhe permissão, e ela foi levada para o inferno e puxou uma alma para fora e levou-os para o céu. E isso é exatamente o que eles fizeram. Eles amaldiçoaram, eles chutaram, eles gritaram, eles ficaram selvagens até que eles foram devolvidos ao inferno. Eles não queriam estar no céu, essa foi a escolha deles. E então ela entendeu mais tarde: uau, algumas pessoas simplesmente não querem estar no céu. E por favor, não tome este exemplo como se tivéssemos licença para irmos para o inferno tirar as pessoas. Não, o Senhor estava apenas tentando ilustrar a ela como corrompido o coração de uma alma no inferno é verdadeiramente, de modo que ela não ficasse tão triste quando visse as pessoas indo para o inferno. Ela queria estender a misericórdia, mas tinha de ser revelado a ela que o homem interior já estava tão corrompido que eles nunca seriam felizes no céu. Então, este não é um exemplo para confirmar que você pode ir para o inferno e salvar pessoas, ou que o inferno é finito. Não, pelo contrário. É um exemplo de o Senhor ensinar uma alma. E isto é o que realmente transpira em alguém que foi condenado ao inferno. O Senhor continuou: Sim, eu sou o único que, em um sentido muito real, determina sua vida após a morte. Mas o que você não vê é a inclinação de uma alma, mesmo clamando por misericórdia na superfície. O que está por baixo é outra história. Há muitas falsas doutrinas, mas plausíveis, sendo apresentadas neste momento. Como eu lhe disse, a igreja seria apóstata. Muitas falsas doutrinas. Novamente peço-vos, sede prudentes como serpentes e gentis como pombas. Claire apresentou muitos conceitos invisíveis a você, mas cada um é apoiado por minha própria palavra ou minhas ações em minha vida. Eu nunca pedirei para você concordar ou acreditar em algo totalmente oposto do que eu ensinei. Tenha cuidado, queridos. Tenha cuidado com os sinais mentirosos e as maravilhas que podem acompanhar aqueles que foram escolhidos por Satanás para enganar e dividir. Estes vão proliferar durante os tempos finais. E se você é preguiçoso e não familiarizado com as Escrituras, você pode acabar cativo e ser limpo de sua fé em mim. Não aceite nada em seu valor nominal, apenas porque há provas de milagres. Já o avisei com antecedência. Por favor, cuide para que você preste atenção. E nesse ponto me lembrei que havia uma escritura sobre isso, e eu olhei para cima, e foi isso que ele disse: porque falsos Cristo e falsos profetas aparecerão, e farão grandes sinais e prodígios que enganariam mesmo os eleitos, se isso fosse possível. Veja, já lhe falei com antecedência. Mateus capítulo 24, versículo 24 a 25. Você sabe, eu pensei, espero que minha personalidade não esteja entrando aqui, Senhor. Que eu esteja tentando me defender ou que eu estou ensinando. Espero que este seja você e não eu que está me dando esta mensagem, esta última metade. E eu li as palavras. Eu disse-lhe antecipadamente. Eu não tinha como saber isso, mas eu olhei de novo para a frase anterior a esta. Aqui o Senhor disse: Não aceite nada em seu valor nominal, apenas porque há provas de milagres. Eu avisei com antecedência. Por favor, cuide para que você preste atenção.
Essa frase avisou com antecedência. Isso tinha que ser o Senhor, porque eu não estava esperando isso, e eu apenas escrevi isto como eu ouvi. E eu me virei e busquei a Escritura, e ele usou as mesmas palavras em Mateus no capítulo 24, versículo 25, e isso me deu confiança de que realmente era o Senhor, e não apenas eu seguindo em um discurso retórico. O Senhor continuou aqui. Eu vos deixei com o Espírito da Verdade. Ele guiará e conduzirá você em toda a verdade como eu prometi. Se você escutar com muito cuidado e examinar minhas palavras para você, eu oro para que o espírito de mentiras não seja capaz de devorar sua fé e para que você possa permanecer nestes últimos dias e ser encontrado inocente e sem erro, tendo defendido a verdade em coragem e justiça. Não te deixei sozinha. Nós estamos com você até o fim dos tempos. A colheita é o fim da era e os colhedores são anjos. Como as ervas daninhas são coletadas e queimadas no fogo, assim será no final dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão de seu reino toda causa de pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 39 a 42. Então você vê, o Senhor fala muito sobre o inferno. Jesus fala mais sobre o inferno do que qualquer outra coisa na Bíblia. Então, ir contra o que ele ensinou sobre o inferno é ir contra ele. Desacredite apenas de uma doutrina e você poderá desacreditar de todas. Por favor, queridos moradores do coração, sejamos bem vigilantes sobre nossos corações e mentes e não permitir que nada seja semeado em nós que seja falso. Deus abençoe todos vocês e que o Espírito da Verdade sempre tenha a vitória em nossos corações, mentes e vidas. Amém.